A paz do Senhor, alunos, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nós estamos estudando profetas menores, os 12 profetas, e nesta aula nós estudaremos sobre Obadias. O profeta Obadias é o mensageiro de Deus para as nações, quase que exclusivamente. Obadias vai estar profetizando sobre nações gentílicas, tá? Há pequenas profecias com respeito ainda a Israel, poucas porções. A grande maioria do livro de Obadias é dedicado aí ao território de Edom. O livro do profeta Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. O autor deste livro é o próprio profeta. E o livro traz o seu nome, então, no título. Obadias significa servo de Jeová. A data da escrita deste livro é controversa. Nós vamos utilizar a data do ano 840 a.C. Então, há autores que vão colocar o profeta Obadias como tendo escrito também após ou no período da destruição de Jerusalém por Babilônia. Nesta data de 840, nós estamos levando em conta que o rei deste momento é Jeorão. Então, a destruição, a invasão de Jerusalém nesta data não é feita pelos caldeus, não é feita por Babilônia, mas é feito por filisteus e por árabes. O tema do livro é o juízo de Edom. Existem palavras-chave nesse livro. A palavra dia, nós temos 3 dias profetizados neste livro, nós vamos ver bem isso, e também a palavra dia do Senhor. O versículo-chave é o versículo de número 15. Vamos ler o versículo 15 de Obadias. Assim está escrito: Porquanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Então, é um livro que traz uma profecia de retribuição pelos erros, pelos males cometidos. A justiça divina não tarda, a justiça divina chega em um momento exato. Nós vemos também que neste livro de Obadias não há um convite ao arrependimento. Neste livro não há uma oferta de arrependimento. O que aqui é a certeza do juízo, é a certeza de uma sentença que levará à destruição sobre os ímpios. Nós também temos aqui, terminando o livro, a profecia de salvação para aqueles que são fiéis ao Senhor. Neste caso, uma profecia de salvação para Israel. O dia em que Edom se alegrou com o castigo de Judá. O rei dessa época de Obadias é Jeorão. Jeorão é um rei muito ímpio. Ele está registrado em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos de 12 a 20. O motivo de Judá padecer de uma grande invasão é registrado em Obadias no versículo 11. Vamos ler. Assim está escrito: No dia em que estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Então, esse aqui é o dia em que Judá foi invadido e Edom estava entre aqueles que invadiam Judá. O motivo aqui é porque o povo ele vai se voltar contra Deus. Então, o povo de Judá, o reino do sul, ele vai abandonar o Senhor. Neste governo de Jeorão, que vai se casar com Atalia, que é filha de Acabe e Jezabel, vai acabar introduzindo o culto a Baal também no reino do sul, em Judá. Assim como Acabe e Jezabel haviam feito no reino do norte, em Israel, que são as outras 10 tribos, desde a divisão deste reino. Você se recorda disso? Então, nós já estamos tratando dessa divisão do reino. Os profetas menores profetizam durante o reino dividido, tá? Então, aqui no reino do sul, Jeorão vai trazer a mesma abominação que estava acontecendo no reino do norte, lá em Israel. Contemporâneos do profeta Obadias são os profetas Elias e Eliseu, que estão profetizando no reino do norte, lá no reinado de Acabe. Então, enquanto Elias está profetizando no reinado de Acabe, Elias e Eliseu estão no reino do norte, no reino do sul, nós temos o profeta Obadias. Nós temos 4 propósitos no livro de Obadias. Nós podemos perceber que, primeiro, um propósito é revelar a
intensa ira de Deus contra os edomitas por se alegrarem no intenso sofrimento de Judá. Alguém que se alegra no sofrimento do outro, que se compraz no sofrimento do próximo, no sofrimento de uma outra pessoa. Veja que isso é odiado por Deus, se alegrar no desfortúnio de outra pessoa. O que nós aprendemos, de fato, na Bíblia Sagrada, é que se o nosso inimigo padece necessidade, se ele padece fome, nós devemos lhe dar comida. Se ele tem sede, nós vamos lhe dar de beber. Se nós podemos lhe salvar a vida, vamos lhe salvar a vida, tá? Então, nós aprendemos aqui o amor para com o próximo. Mas aqui nós vemos essa ira de Deus revelada sobre Edom, porque ele se alegrou na destruição dos judeus. Nós também temos um segundo propósito, que é entregar a mensagem de juízo divino em retribuição contra esse comportamento de Edom. Veja você, querido estudante da palavra de Deus, tome muito cuidado para que você não se alegre no mal de alguma outra pessoa. Não se alegre quando vê alguém sofrendo. Busque a Deus, peça por misericórdia, tente auxiliar da forma que você puder, como tiver ao seu alcance. Terceiro propósito é revelar o futuro de destruição para os edomitas. Então eles invadiram a cidade no momento que a cidade estava enfraquecida, no momento da aflição do povo de Israel, a aflição de Jacó. Eles vão se aproveitar deste momento e vão aumentar essa aflição. Eles vão invadir o território de Judá juntamente com os outros ofensores, com os outros invasores, e vão roubar o território, vão levar os tesouros escondidos, vão levar cativos também, vão matar a população. Então isso gera uma ira divina, porque lembremos que Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, são filhos de Isaac e Rebeca. Jacó gera, então, as 12 tribos de Israel. Esaú recebe também o nome de Edom. Os edomitas são descendentes de Esaú. E aqui nós vemos essa briga entre irmãos. Desde o ventre havia essa briga, havia esse desentendimento, desconforto entre os irmãos. Na maioridade deles, na maturidade, nós vemos o desentendimento continuando. E agora, entre os descendentes, isso ainda permanece. Tá? Então nós vemos que os edomitas, como irmãos, parentes aí do povo de Israel, deveriam lhes ajudar e não lhes destruir. Por fim, nós temos o quarto propósito, que é falar sobre o livramento para Israel no futuro dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de retribuição, é um dia terrível, mas nesse dia de sofrimento, inclusive sofrimento para Jacó, no fim, o povo de Israel será salvo. Uma visão panorâmica, então, do livro de Obadias. Versículos de 1 a 14 é a primeira parte deste livro. Nesses 14 versículos, nós temos a seguinte visão panorâmica. Primeiro, esse texto vai apresentar uma pequenina nação, mas que é muito orgulhosa, e esse orgulho é uma armadilha que lhes trará o mal. Quando o profeta vai chamar de uma pequenina nação, veja que o que ele está usando aqui é uma linguagem para o futuro. Então ele está profetizando sobre uma visão que ele teve de um evento futuro. Mas ele dá isso como tão certo, mas tão certo, que ele fala como se já tivesse acontecido. Então, neste momento de profecia, Edom não é uma cidade pequena. Edom não é um território pequeno, não é uma nação pequena, uma nação forte, robusta, poderosa, tem riquezas, domina minas de cobre, minas de ferro, tem uma rota comercial que passa pelos territórios de Edom. O Monte Seir é uma cordilheira de montanhas, não é apenas um monte, fica ali mais no território do Negueb, tá? O deserto do Negueb. Então ali é que está, a gente tem a cidade de Petra, que é a antiga capital de Edom, conhecida anteriormente no tempo bíblico como a cidade de Selá. Tá? Então é um território poderoso. Porém o profeta, devido à visão que ele teve, ele já traz como já tendo sido destruído. Então ele vai apresentar como sendo uma pequenina nação, uma nação desprezada entre as demais, que tem uma pouca força, tá? Então essa nação tem muito orgulho, isso vai cegá-la. A arrogância dos sábios de Edom vai impedir com que eles vejam o que está acontecendo, que eles vejam a trama que está sendo feita contra eles. Eles têm aliados, e esses aliados vão se voltar contra os edomitas.
esses aliados que estiveram com eles no saque a Jerusalém, no saque ao território de Judá, ao Reino do Sul, vai se voltar contra Edom, vai destruir Edom, vai roubar os bens de Edom, os bens preciosos, os tesouros escondidos, e não vai ter piedade, tá? Mas a arrogância impede os sábios de Edom de verem isso, de ver essas tramas que estão acontecendo. E o que é arrogância? Arrogância é a característica de quem arroga para si algo que não tem, arroga para si um poder que não é seu, arroga para si uma força que não lhe pertence. Então é alguém que acredita que é forte o suficiente para enfrentar um adversário, mas que nem sabe quem é esse adversário, não sabe a força que o adversário tem, a capacidade que o adversário tem. Então ele está arrogando o poder. Ele é alguém prepotente. Antes de ver o poder que ele vai enfrentar, ele já julga que o próprio poder dele é maior. Ele está em prepotência, percebe? Então, devido a tudo isso, eles serão conquistados de uma maneira devastadora. Eles vão confiar também, nesses versículos a gente vê isso, eles confiam na sua posição geográfica, né? As cidades fortificadas de Edom vão ficar sobre montanhas, sobre os montes, essa cordilheira de montanhas que é chamada Monte Seir, tá? Então lá nos altos eles já estão fortificados de forma natural e eles acreditam que eles não vão ser conquistados. É muito difícil chegar até eles. Então eles acreditam que por terem um exército poderoso, a localização geográfica ser complicada para chegar até eles e as cidades serem fortificadas, seja impossível que alguém os derrube de lá. Mas a gente vê que é Deus mesmo quem vai derrubá-los, tá? É Deus mesmo quem vai fazer isso. Devido a toda essa arrogância e a crueldade que eles tiveram de invadir o território dos próprios parentes, chegados, por assim dizer, o Reino do Sul. Um esboço dessa primeira parte do livro, então. Nós vemos nos versículos de 1 a 4 todo o orgulho de Edom. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Obadias, versículos de 1 a 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, notícias, pregação. E por entre as nações foi enviado um mensageiro, um embaixador, a dizer: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A soberba do teu coração te entregou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Versículo 4. Embora subas ao alto como águia, e embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então veja que o orgulho traz a queda, e quem derruba essa cidade orgulhosa é próprio Deus. Nós temos ainda a pouca força de Edom diante das calamidades, está no versículo 5 e 6. Se te viessem ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam uvas de rabisco, então Edom vai ser destruída a tal ponto que ficarão pouquíssimas pessoas, como se fossem os rabiscos da colheita. O que são rabiscos da colheita na Bíblia? Quando nós vemos a expressão rabiscos da colheita, rabiscos do campo, são as últimas frutas, tá? Aquelas frutas que ficam nos galhos mais altos, são os rabiscos da colheita, aquilo onde as pessoas que saíram colhendo não alcançaram chegar, ou não as viram, porque as folhagens esconderam. Esse resto da colheita, essa mínima parte que fica para trás, ela vai servir para o alimento dos pobres, para o alimento daquele que não tem condições de trabalhar, não tem como se sustentar, então ele está sendo sustentado pelo próprio Deus. É Deus quem permite o rabisco da colheita, tá? Então, quando nós vemos aqui que o Edom vai ficar como um rabisco de colheita, a imensa população, a imensa força de Edom vai ser reduzida a quase nada. Vão sobrar aqueles que foram ocultos, escondidos pelo próprio Deus, como entre folhagens, tá? Aquele fruto maduro que não foi levado porque as folhagens o esconderam. É isso que vai estar acontecendo com Edom. Versículo 6. Como foram roubados os bens de Esaú.
como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Lembrando, então, que Esaú é o patriarca, é de Esaú que vem toda a nação de Edom, tá? Nós temos ainda no versículo 7 que os aliados de Edom vão enganar, vão saqueá-lo, se voltam contra ele. Assim está escrito. Todos os teus confederados, aliados, se levantaram, te levaram para fora dos teus limites. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, aqueles que estão em parceria numa mesa de concerto, veja, os que comem o teu pão, põem debaixo de ti uma armadilha, arma uma arapuca. Não há em Edom entendimento, eles não estão percebendo o que vai acontecer. O juízo de Deus sobre Edom está nos versículos 8 e 9. Acaso não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, homens de guerra, preparados, treinados, o exército formidável, a elite, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Mesmo os valentes guerreiros, os homens valorosos, os habilidosos na arte da batalha estarão com medo. Eles estarão vendo tantas pessoas sofrendo baixas, o exército sofrendo tantas baixas, tantos moradores sendo exterminados, que mesmo a força deles vai lhes faltar, vai lhes falhar. O medo vai lhes fazer paralisar. Serão paralisados por contemplar a destruição da cidade e também morrerão nessa paralisia. Nós temos versículos 10 a 14, por fim, o motivo do juízo que vai acontecer sobre Edom. Acompanhem comigo. Por que Deus vai permitir toda essa destruição? Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á confusão. Serás exterminado para sempre. Não há uma oferta de arrependimento aqui. Veja que Deus não dá uma oferta de perdão. A sentença divina é um extermínio eterno. Versículo 11. No dia em que estiveste do lado oposto, contra teu irmão, no dia em que estranhos lhe levaram os bens de Judá, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles, um como eles. Isso aqui você pode acompanhar, como nós dissemos nos slides aqui anteriores, no livro de 2 Crônicas, versículos 21, 2 Crônica, capítulo 21, versículos 12 a 20. Tá? A gente vê, então, o reinado de Jeorão, a gente vê essa invasão que vai acontecer desse grupo inimigo aí. Tá? Tanto os filisteus como os árabes vão estar invadindo, então, esse território, o território do sul, o reino de Judá. Versículo de número 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Versículo 14. Nem te postar nas encruzilhadas, esperando aquele que estava escapando da batalha, esperando o povo que estava fugindo da cidade. Edom se coloca nas encruzilhadas. Veja, para exterminar os que escapavam, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Então esse aqui foi um dia de tribulação, um dia de aflição para o Reino do Sul. Por fim, não há oferta, então, de arrependimento e perdão. A sentença de destruição é irrevogável, como nós percebemos no versículo 10. Visão panorâmica da segunda parte do livro de Obadias, versículos 15 a 21 agora. Essa segunda parte vai referir-se ao dia do Senhor, quando Edom será destruído juntamente com todos os inimigos do povo de Deus. Versículos 15 e 16 dizem: porquanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações,
Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Pois, como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Sim, beberão e sorverão, engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Ao passo que o povo escolhido será salvo, o seu reino triunfará. Então haverá uma destruição para todas as nações, todos aqueles que se voltaram contra Israel, contra o povo de Deus. Quando a gente fala Israel, lembre-se que nós temos na Bíblia Sagrada um território geográfico, físico, no nosso planeta, que é um território de Israel. Mas nós também temos um povo escolhido, espiritualmente designado como Israel de Deus. Lembremos que a igreja e Israel, há uma união na igreja, tá? Nós temos judeus e gentios unidos na igreja. A igreja é este corpo de Cristo, tá? Então a igreja, sim, é formada de um verdadeiro Israel espiritual. Vamos acompanhar os versículos 17 a 21 e assim nós concluímos o livro de Obadias. Veja. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Olha que interessante. Nós começamos o livro lendo que Esaú, ou o Edom, por estar no alto das montanhas, acredita que a sua cidade é impenetrável, acredita que é impossível ser vencido, ninguém os derrubará de lá. Mas já aqui no versículo 17 nós vemos que a cidade que permanecerá de pé é o Monte Sião, é Jerusalém. É Deus quem guerreia por Jerusalém. Então, os orgulhosos serão exterminados no fim. Mas no Monte Sião haverá livramento. Isso aqui é sobre Israel. E ele será santo, separado para o Senhor. E os da casa de Jacó, estamos falando de todas as tribos, todas as 12 tribos, tá? Possuirão as suas heranças. Então, quando a gente fala Jacó na profecia, é sobre todas as tribos de Israel. E a casa de Jacó será um fogo. Todas as tribos. E a casa de José, uma chama. Quem é José nesse caso? José está duas meias tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Lembrando que na profecia bíblica dos 12 profetas menores, nós também vemos uma referência ao reino do norte como Efraim, a tribo de Efraim, tá? Como sendo então uma tribo poderosa de valentes que representa o reino do norte. Aqui nós vemos que a casa de José, nós temos tanto Efraim quanto Manassés. Novamente, é uma junção, né? A casa de José será uma chama. A casa de Esaú, o restolho. Aqueles que se acenderão contra estes e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. É uma profecia ainda a cumprir-se. Ainda a cumprir-se. Ainda existem descendentes de Esaú nos dias de hoje. Ora, os do Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim. Veja, e os campos de Samaria e Benjamim possuirão a Gileade. Os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão os das cidades do Negueb, Monte Seir. Subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Salvadores aqui vai dizer respeito a homens valorosos, pessoas levantadas por Deus, que também fazem batalha, vão fazer guerra, realmente, contra esse território de Seir, vão vencer. Então são salvadores iniciais até que todo o reino venha a ser de Cristo, porque o próprio Senhor, por fim, será aquele que é o valente na batalha. Edom na Bíblia. Aqui nós temos algumas passagens bíblicas que nos falam sobre este povo, tá? Gênesis, no capítulo de número 25, versículos de número 25 ao 30. Assim está escrito lá, 25 e 30, na verdade. Assim está escrito. Versículo 25. Nasceu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Esse aqui está falando do filho mais velho de Isaac e Rebeca, tá? Versículo 30. Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom. Então a gente vê que Esaú,
que é o filho primogênito, mais velho de Isaac, por fim ele vai receber também o nome de Edom. Isso acontece naquele episódio em que o irmão dele, Jacó, prepara esse guisado de lentilhas vermelhas, né? Esaú vem do campo, com sua caça, esteve caçando, vem do campo, então muito cansado, e ele percebe aquele guisado saboroso, aquele prato de lentilhas saboroso que Jacó preparou, e ali ele vende o seu direito de primogenitura em troca num prato de lentilhas. Ele despreza o seu direito de primogênito, tá? Então ele entrega a primogenitura a Jacó em troca de um prato de lentilhas, em troca de algo efêmero. Tá? Ele entrega o seu direito de primogênito em troca daquilo que pode ser adquirido facilmente. Então esse é o Esaú, que agora também vai ser conhecido como Edom. Em Gênesis, no capítulo ainda de número 36, Gênesis 36, versículo de número 9, nós temos o seguinte: estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, ou Edomitas, no monte de Seir. Monte de Seir, como nós já falamos anteriormente, é uma cordilheira de montanhas. Então nós estamos falando não apenas de um único monte, mas de vários montes. É um território vasto, tá? Cerca de 140, 120, 140 quilômetros de extensão. Isso aí é conhecido como as cordilheiras do Monte Seir. Em Deuteronômio 23, versículos de número 7, assim está escrito: não abominarás o Edomeu, ou Edomita, o descendente de Edom. Isso é Deus que havia entregue ao povo, tá? O povo de Israel está entregando aqui mandamentos, leis, ordenanças, né? Que eles devem cumprir. Dentre isso, tem essa mensagem a eles: não abominarás o Edomeu, o descendente de Esaú, pois é teu irmão. Nem abominarás o egípcio, pois peregrino foste na sua terra. Então aqui nós já temos uma referência bíblica, né? Deus considerando então tanto o povo de Israel como o povo de Edom, os edomitas, como sendo irmãos. Não devem se detestar, não devem se sentir abomináveis, né? Um ao outro. Não. Deve haver ajuda sim, tá? Deve haver aí um companheirismo parentesco. Em Números, capítulo 20, versículo de 14 a 21, nós vemos aquele momento em que o rei de Edom não vai ceder passagem ao povo de Israel. Deus, com mão poderosa, livrou o povo de Israel da escravidão no Egito. O povo está viajando pelo deserto. Para chegar à terra prometida, eles querem passar pelo território de Edom. Isso vai encurtar a viagem. Mas o rei de Edom não vai permitir essa passagem. Acompanhe comigo a leitura do texto. Números 20, versículo 14 a 21. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, tu sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como os nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidades na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passados os teus termos. Respondeu-lhe Edom: não passarás por mim, para que eu não saia com espada ao teu encontro. Os filhos de Israel lhe replicaram: subiremos pela estrada real, e se bebermos das tuas águas, eu e o meu gado, darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer. Deixa-me somente passar a pé. Versículo 20. Edom, porém, respondeu: não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então, Moisés não vai fazer guerra. Deus não vai permitir que eles façam guerra.
eles vão rodear o território de Edom, eles são irmãos, tá? É necessário a paz entre irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o que nós vemos aqui, né, é Israel não querendo batalhar contra seu irmão. É claro que Israel aqui está com Deus, né? E Deus vai evitar essa batalha entre irmãos. Então eles vão dar a volta no Monte Seir para então chegar até o território de Canaã. 2 Samuel, capítulo número 8, no versículo 14, nós temos um momento em que Davi está fazendo guerra aqui, está guerreando contra muitas nações, tá? E nesse momento, Davi também vai guerrear contra Edom. Veja, está escrito assim, versículo 13 e 14, tá? Assim Davi ganhou um nome para si, e quando voltou, matou no Vale de Sal a 18.000 edomitas. Versículo 14. E pôs guarnições em Edom, pô-las em todo Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Então, apesar de Edom estar numa região fortificada, naturalmente complicada para acessar, ter um exército poderoso, Deus deu vitória a Davi. Então, Edom já foi conquistado por Davi, foi conquistado outras 2 vezes também, tá? Por Israel, por israelitas. Salmo 108, lá nos versos 9 a 13, nós temos uma referência a essas conquistas. Vamos lá, Salmo 108, versos de número 9 a 13. Moabe, a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia bradarei em triunfo. Verso 10. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Quem vai me fazer entrar nessa cidade fortificada? Quem vai me colocar dentro de Edom? Versículo 11. Porventura, não nos rejeitaste, ó Deus? Não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Verso 12. Dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Verso 13. Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Então, quem me colocará dentro dessa cidade fortificada? Quem me dará vitória sobre esse exército forte? É Deus quem me dará essa vitória. É Deus que me fará entrar dentro dessa cidade, independente das muralhas que a rodeiam, tá? Lá em Isaías 63, nós temos tanto Isaías 63, Amós 9, versos 11 e 12 também, profecias a respeito aí de Edom, tá? Então, Isaías 63, versos de 1 a 6, quem é este que vem de Edom? De Bosra, com vestiduras tintas de escarlate. Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força, sou eu que falo em justiça. Poderoso para salvar é Deus. Veja que Deus é quem guerreou, Deus é quem vem vitorioso. Verso 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como a daqueles que pisam no lagar? É uma pergunta feita então a Deus. Deus responde no verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei da minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Olhei, mas não havia... verso 4 agora. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Deus lutará. Verso 5. Olhei, mas não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Veja que aqui é Deus mesmo quem agiu, e nós vemos aqui o tamanho dessa ira, né? Como Deus derrama então a ira sobre esses povos e sobre Edom. Amós, aqui no capítulo número 9, versículos 11 e 12, assim está escrito. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as edificarei como nos dias antigos. Verso 12.
para que eles possuam o resto de Edom. Lembra aquelas vítimas, né? Aquilo que ficou por último, o rabisco da terra? Então será possuído. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz Jeová, que faz estas coisas. Esse, então, é o dia do Senhor, é o dia da vingança do grande Deus. Jeremias 49, versos de 7 a 22, é muito parecido com o que nós lemos no livro de Obadias, versos de 1 a 9, na visão panorâmica da primeira parte deste livro, tá? Assim como Ezequiel 25 e Amós, capítulo 1, nós temos referências a Edom também, a como Edom agiu injustamente para com o povo de Judá e como Deus retribuirá essa injustiça de forma justa, com uma justiça que também não terá piedade. Por fim, lá no livro de Romanos, capítulo de número 9, versículos 10 a 13, assim como no capítulo 15, versículos de 7 a 12, nós temos uma referência a Esaú e a Jacó. Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. Veja que não é por algo que eles tenham feito, não vem de obras, né? É uma escolha divina, uma decisão divina. Da mesma forma, a nossa salvação não vem por obras. Não é algo que nós façamos para comprar a salvação de Deus. É impossível. O que existe, então, é uma escolha divina para salvar. E Deus diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Salvarei quem eu quiser salvar. É isso mesmo. Então, a salvação está aí para todos. Porém, nem todos serão salvos. Porque, assim como os edomitas não quiseram arrepender-se, por isso também não tiveram uma oferta de arrependimento, uma oferta de perdão. Muitas pessoas hoje em dia desejam permanecer nos seus erros, nos seus pecados, lutando contra Deus, lutando contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra a verdade. Não querem uma oferta de perdão, por isso serão também não perdoados, né? Da mesma forma como eles agem, assim haverá uma retribuição. Significado, então, do termo, do nome Edom. Edom significa vermelho, vermelho. E pode ter origem em 3 alternativas. Nós já vimos pelo texto bíblico de Gênesis capítulo 25, versículo 25 ao 30, que é o guisado vermelho que Esaú recebeu em troca de sua herança, que lhe deu o nome Edom. Porém, nós também temos outras alternativas aqui. Letra A. Os rochedos de arenito vermelho do país. Então, Edom, a terra, o solo do território do Monte Seir é vermelho. É vermelho. Então, eles podem ser conhecidos como o povo das terras vermelhas, Edom. B, pode ser também porque o Esaú era ruivo. Nós lemos que ele tinha cabelos vermelhos, né? Desde o seu nascimento era todo peludo. Então daí também pode vir esse nome vermelho, identificado como vermelho. Mas o texto bíblico mesmo nos diz que ele foi chamado de Edom quando ele trocou a primogenitura pelo guisado. Significado do termo Israel. Israel nos profetas menores tem 2 significados, tá? Pode se referir somente ao reino do norte, que é formado pelas 10 tribos do norte, né? Quando houve essa ruptura entre norte e sul. E as 10 tribos são Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon e José. Incluindo assim as tribos aí de Efraim, tá? E Manassés. A gente vê também que Manassés ainda vai ficar também pelo Reino do Sul. Então, meia tribo. Já no Reino do Sul, nós temos a referência apenas a Judá e a Benjamim. Então, Israel pode referir-se a 10 tribos, o reino dividido, como também pode referir-se ao todo o reino reunido, as 12 tribos unidas, norte e sul. Os 3 dias profetizados em Obadias. O primeiro dia está no versículo de número 8, né? Que é o dia aí da destruição de Edom, tá? Então, Obadias 8 vem falando sobre a destruição de Edom. Assim está escrito. Acaso não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Então é uma destruição, um dia de destruição. O segundo dia profetizado, vamos ao versículo 14. Diz assim: nem te postar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação ou dia da aflição de Israel.
Então, o segundo dia profetizado aqui é esse dia de aflição para Israel. E o terceiro dia profetizado em Obadias está no versículo 15. Porquanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu feito tornará sobre a tua cabeça. Então nós temos um dia de destruição para Edom, o dia da aflição de Israel e o dia do Senhor, que julgará todas as nações da terra. O primeiro dia está no versículo 8, é o dia da destruição de Edom. Tá? Aqui nós temos uma imagem da cidade de Petra. E assim o monte Seir era um forte bem suprido, com as suas minas de cobre e de ferro no Arabá, esse deserto do Negueb. Tá? Ele era tão alto, imponente e cercado pelo precipício e montanhas recortadas, que podia ser considerado praticamente inconquistável. Foi a este aspecto que o profeta Obadias referiu-se nos versículos 3 e 4, quando escreveu sobre a localização de Edom nas fendas das rochas, fazendo seu ninho no meio das estrelas, em meio às estrelas, e vangloriando-se, quem me derrubará em terra? Porém, quem derruba em terra esses orgulhosos é o próprio Deus, tá? A cidade de Petra, nos tempos antigos, do Antigo Testamento, era conhecido como a cidade de Selá, então é a capital do território de Edom. Segundo a Crônicas, no capítulo 25, versículo 12, nós vemos quando o rei Amazias, ele também conquista o território de Edom, e de cima dessa fortaleza rochosa, ele vai lançar 10.000 edomitas, tá? De cima da cidade aí de Petra, então, e todos eles vão morrer com a queda. O segundo dia profetizado está nos versículos de 11 a 14, nós vimos na visão panorâmica da primeira parte do livro, e fala sobre o dia da aflição de Israel. Vamos ao Salmo agora, vamos ler Salmo de número 136, no versos 7 a 8. Salmo 137, versos 7 a 8. Assim está escrito: Lembra-te, Senhor, contra os edomitas, do dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus pequeninos e der com eles nas pedras. Veja então que profecia, né, feita a respeito aí dos edomitas. E nesse momento também é citado aqui a própria Babilônia. Então, os edomitas, reconhecidamente um povo tão bárbaro como os babilônios. Terrível dia do Senhor, essa expressão dia do Senhor, ela vai se referir àquele período que vai da grande tribulação até o juízo final. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. É o momento em que Deus lançará suas pragas, lançará a sua ira sobre o planeta, sobre todas as nações, sobre os ímpios, sobre aqueles que guerreiam contra Deus, que rejeitam a verdade, que detestam o arrependimento, que não querem converter-se de seus maus caminhos, abandonando o mal, mas se gloriam de fazer o mal. Então, o dia do Senhor vem para julgar as nações, vem para retribuir todo o mal que fizeram. É todo o período de grande tribulação, culminando então no juízo final. Tá? Perceba que isso vai começar logo após então o arrebatamento da igreja. Nós temos lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, esse grande e terrível dia do Senhor não virá sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. É o momento em que o terceiro templo já estará construído. O terceiro templo de Israel já estará de pé, tá? E este homem terrível, então anticristo, se manifestará trazendo um acordo de paz firmado entre Israel e as nações inimigas. Este homem que conseguirá esse acordo de paz é o anticristo, e aí estará inaugurado o grande e terrível dia do Senhor, um dia de aflição.
um dia de aflição, dia de tormentos, serão anos, 7 anos de grande desespero sobre o planeta Terra. Nesses anos de grande desespero, ainda haverá salvação. Sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas será morto, será perseguido, haverá torturas em grande escala, haverá extermínio em grande escala. Veja que o anticristo, ele vai estar reinando no poder de Satanás. Satanás estará agindo livremente aqui nas nações, sem impedimento algum, sem restrição. Haverá um falso profeta fazendo desviar multidões e multidões de povos, tá? Então é uma guerra intensa. O inferno estará se alimentando de almas de uma forma descomunal. Mas ainda assim haverá salvação. Haverá um grupo de pessoas na terra pregando a verdade, pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino, tá? Estará sendo pregado. Mas veja bem, se hoje, enquanto nós ouvimos o evangelho da graça de Deus, enquanto nós ouvimos que Jesus derramou o seu sangue para nos livrar, muitos não querem a salvação pelo sangue de Jesus. Será que naquele momento de grande tribulação, quantas pessoas aceitarão dar o seu próprio sangue, morrerem, porque passam a confiar agora em Cristo e no sangue dele para remir os seus pecados? Veja, hoje nós vivemos um momento tranquilo de paz, né, na maioria dos países, um momento tranquilo de paz, excetuando-se os países da janela 10/40, né, o cinturão de ferro aí. Então nós estamos nessa relativa paz. Enquanto isso acontece, muitos não querem o Senhor. Imagine um momento de tortura para aqueles que reconhecem a Deus, um momento de perseguição física para aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um dia terrível, um dia terrível. Lembrando-se que no juízo final, todos aqueles que participarem como réus, nenhum deles será libertado, todos estarão condenados. Nós estudaremos com muito mais profundidade o dia do Senhor quando estivermos no módulo sobre o Apocalipse, tá? Sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então agora nós apenas vimos de forma superficial este terrível dia. Edomitas agora sim, edomitas no Novo Testamento. Herodes, por exemplo, é um edomita, um idumeu, né? Então é um descendente de Edom. Como o governo da Palestina passou oficialmente às mãos de um idumeu, um edomita. 48 a.C., nessa época aí da Cleópatra, né? O imperador de Roma, César, ele vai nomear Antipas como um procurador da Palestina. Na prática, Antipas, então, ele torna-se rei da Palestina. Antipas é um edomita, é um idumeu, tá? Esse território de Edom ali, vai se tornar Idumeia, ok? Então, os idumeus, edomitas. Veja que Antipas torna-se o rei da Palestina e nomeia seu filho Fassael governador de Jerusalém. Já é um edomita. E seu filho Herodes, conhecido como Herodes o Grande, como governador da Galileia. Então nós temos 2 edomitas agora, um governando sobre Jerusalém, um governando na Galileia. E nós temos um idumeu Antipas governando todo o território da Palestina. César Augusto, anos depois, por fim, vai tornar Herodes rei de toda a Judéia. Após muita conspiração, assassinatos, subornos, né? Você vê que Herodes ele vai matar uma de sua esposa, vai matar 2 de seus filhos, ele é paranoico com respeito à perseguição, muitas pessoas vão morrer, tá? Por ordem de Herodes, porque ele teme perder esse trono. Durante muitos anos ele lutou para ter esse trono. Ele fez acordos políticos, ele assassinou pessoas, durante muitos anos até que por fim ele consegue tornar-se rei sobre a Judéia. Quando ele está no ápice dessa loucura, sentindo-se perseguido por todos os lados, tendo espiões em todas as partes, surge uma notícia desestabilizadora para a região. 3 forasteiros vindos do Oriente, eles chegam na cidade de Jerusalém perguntando onde nasceu aquele que é o rei dos judeus. Leia lá em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 16. A Bíblia vai dizer que ao ouvir essas notícias, Herodes se perturbou e toda Jerusalém se perturba com ele, com Herodes. Então Herodes, que é esse louco que está perturbado agora, porque por uma profecia nasceu um rei e ele que lutou tanto para tornar-se rei não quer perder o trono. O que Herodes vai fazer então? Você conhece a história, leia Mateus 2, versículos 1 a 16. Por fim, Herodes vai mandar
matar todas as crianças da região de Belém e próximas a Belém, então. Porque dali, na profecia bíblica, nasceria o rei ungido, o Cristo, o Messias, o rei dos judeus. Então todas as crianças de 2 anos para baixo vão morrer. E ele acaba matando muitas crianças. Mas Jesus, milagrosamente, é livrado desse episódio, é livrado da morte, porque José, em um sonho, recebe as orientações de um anjo que o manda ir para o Egito. Depois da morte de Herodes, então, novamente José é abordado em um sonho pelo mesmo anjo e o fala para retornar para Israel. Então nós vemos essa inimizade aí ainda entre Edom e entre os judeus, tá? Os Herodes, então não é apenas um nome, vira um título também. Então nós temos os Herodes. Herodes o Grande, que é esse irmão de Fasael, filho de Antipas, tá? Ele procurou assassinar então Jesus, lá no capítulo 2 de Mateus. Herodes Antipas assassinou João Batista, humilhou e procurou matar Jesus cruelmente no julgamento de sua morte. Mateus capítulo 14, Lucas 13 e Lucas 23. Herodes Agripa I matou o apóstolo Tiago, prendeu o apóstolo Pedro e também tem para matá-lo depois, né? Mas não consegue concluir esse intento. A gente vê isso aí no livro de Atos. Por fim, a nação de Edom, a Idumeia, tá? Que também está no território dos Nabateus. Pode ouvir esse nome, Nabateus. Você pode ligar isso a Edom, pode ligar isso a Idumeia, tá? Então, e Israel vão extinguir-se depois da invasão romana em 70 depois de Cristo. Porém, tanto os descendentes de Israel quanto os descendentes de Edom permanecem vivos até os dias de hoje. Quando virá por fim a destruição eterna dos edomitas, essa destruição eterna virá no grande e terrível dia do Senhor, o juízo final. Como eram os edomitas no tempo de Obadias, então? Você percebeu pelo texto bíblico que eles eram primeiro orgulhosos, belicosos, homens de guerra, e haviam sábios entre eles. Nós vemos também que eles eram politeístas, adoravam muitos deuses, nutriam uma profunda amargura contra Israel, se sentiam protegidos pelos penhascos, as fendas das rochas. Seu território ali era uma fortaleza natural, né, que lhes servia de proteção contra os inimigos. Ainda assim, eles foram conquistados 3 vezes por reis israelitas. Nós temos Davi em 2 Samuel 8, nós temos ainda Josafá, 2 Crônicas 20, e Amazias em 2 Crônicas, no capítulo 25. Todos eles conseguem conquistar Edom. Em 300 a.C., cidades, as terras aí de Edom, vão ser tomadas por árabes nabateus. Então, os nabateus eram descendentes de Ismael, irmão de Isaac. Nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 13, tá? Então, o filho mais velho de Ismael, ele vai ser o patriarca dos nabateus. Características especiais do livro de Obadias, e assim nós vamos concluir este livro, tá? Primeiro, é o livro mais breve do Antigo Testamento. Segundo, é um dos 3 profetas a dirigirem sua mensagem quase que exclusivamente a uma nação gentia. Os outros 2 são Jonas e Naum. Nós estudaremos Jonas logo em seguida. E há uma semelhança entre Obadias e o livro de Jeremias, capítulo 49, versículos de 7 a 22. Por fim, o livro de Obadias não é diretamente citado no Novo Testamento. Apenas essa indiferença, essa briga entre os reis, entre os filhos, né? Jacó e Edom ou Esaú. Isso é citado no Novo Testamento. Tá? Assim nós concluímos o estudo do livro de Obadias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.